Vamos para a nossa apostila. Nós vamos agora para o tema uma credencial ministerial autenticada. Se você quiser ler na apostila, leia, mas se quiser ler na sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 19 a 21. Já está aí na apostila? Nós vamos ler junto? Vamos ler junto no 3. 1, 2, 3. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Irmãos, eu destaquei algumas coisas aí, e quando a gente vai falar sobre credencial, veja bem, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, credenciar significa conceder um título, conferir um documento, tornar apto, habilitar, qualificar. O Senhor da Seara deseja que todos os seus servos, chamados a realizarem a sua obra, estejam devidamente habilitados, qualificados, aptos a exercerem as funções que lhes são confiadas. Olha aqui para mim. Não sei se você já viu, eu já assisti umas 4 ou 5 reportagens nesse teor. De dentistas, cirurgiões, principalmente pessoas que trabalham com cirurgias estéticas, que se autodeclaram médicos, que dizem que têm autorização para aplicar silicone, para fazer cirurgia, lipoaspiração, e quando vai a polícia investigar, eles nem terminaram os estudos. E o pior, muita gente que já foi fazer esse tipo de trabalho com eles, na busca pelo corpo bonito, o culto ao corpo, morreram. Por causa da cirurgia ou da operação que não foi feita com as medidas cabíveis a quem estava apto. E aí quando a polícia investiga, que procura o registro, a credencial, a pessoa não tem. E tem gente que nunca nem foi médico, que nunca nem estudou. Dentistas que só fizeram os primeiros meses ali, e aí disseram, já estou apto, e foram lá extrair dentes, fazer vários tipos de serviço e danificar a vida das pessoas, trazendo prejuízos para famílias e luto e dor. Agora traga isso para o reino de Deus. Quantos não são aqueles que estão fazendo a obra de Deus sem a autorização e a credencial dada por Deus? Quanta gente não quer dizer, não, mas foi Deus que me chamou e vou mesmo. Irmãos, toda obra e toda pessoa que inicia um projeto dizendo que é do reino, sem ter autorização de Deus, não vai para frente. Não dá em nada, ele vai empurrar, mas lá na frente vai se reconhecer o real propósito. Até porque quem é chamado por Deus, quem é autenticado, quem tem uma credencial de chamado para fazer a obra, irmãos, pode até ter altos e baixos, mas uma coisa que ele nunca vai perder são os seus reais objetivos, porque está envolvido com a igreja. É a pergunta que ele deve se fazer: por que eu estou na igreja? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha intenção de congregar numa igreja? A nossa primeira intenção aqui chama-se salvação e vida eterna, e glória a Deus por isso. Eu estou na igreja para ser, porque sou um salvo. Mas veja bem, muita gente não está credenciada. Nós vamos conhecer o que é que credencia um crente, qualquer cristão, sendo líder ou não, a continuar fazendo a obra de Deus. Quando a gente lê a história de Samuel, irmãos, nós vamos ver que Samuel foi um dos maiores líderes que a história já teve. Agora um detalhe. O que me chama a atenção na história de Samuel é que ele vai ser levantado por Deus, ele vai conviver em um tempo em que a liderança vivia uma corrupção terrível. Nós tínhamos na época de Samuel 2 sacerdotes profanos e um sacerdote desleixado que não punia seus filhos pela vida que viviam. A Bíblia vai falar de Eli
e de seus 2 filhos, Ofni e Finéias, ou Ofni e Finéias, como queiram, que se deitavam com as mulheres na porta do templo, que roubavam o sacrifício, que eram promíscuos e não davam ouvido à voz do Senhor. Agora você sabe qual era o pior pecado daqueles 2 jovens? É quando Eli diz para eles: sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo errar o povo do Senhor. Porque se pecarmos já é ruim, imagina usar o nosso pecado para fazer os outros errarem. É pior ainda. Um certo pastor, amigo meu, foi pregar em um local onde, por coincidência, ou quem sabe cristocidência, tinha lá um pequeno curral com ovelhas e bodes. E ele observou que alguns bodes bem pequenos conseguiam pular por cima do curral, da cerca. E ele perguntou para o rapaz: mas meu irmão, como é que esses bodes bem pequenininhos conseguem fugir? Ah, eu posso te explicar, é porque os grandão, como eles não conseguem fugir, o que eles fazem? Eles colocam a cabeça na cerca, abaixam a costa para os pequenininhos passar por cima dele e fugir. Porque crente bode é assim, ele peca e ainda bota o outro do pecado. Ovelha não, atrai as outras para o aprisco, para perto do pastor. E eu não estou falando de mim, eu estou falando do pastor. Ovelha atrai o outro para o lado bom, ele não deixa se desgarrar. Mas o bode não. O bode faz assim, irmão, preste atenção. Ele está insatisfeito, ele está revoltado, ela está insatisfeita e revoltada. E principalmente nessa era da comunicação moderna, ele vai tentar influenciar outros a que tenham o mesmo pensamento dele. Isso chama-se colocar veneno na mente de alguém, para dizer para a pessoa que deve seguir ele. E o pior, quem segue lá no final se arrebenta. Seguiu porque achou que fulano estava certo. Antes de achar que fulano está certo, leia a Bíblia, que é a palavra de Deus. E diga para o fulano: meu querido, mas olha aqui o que diz a palavra. Olha o que a Bíblia diz. Então vamos lá. Samuel vai se distinguir por conta das marcas que carregou consigo durante a sua vida. Marcas estas que serviam de autenticação para o seu ministério e que fizeram e podem até os dias de hoje fazer toda a diferença na vida de qualquer ministro, de qualquer obreiro e de qualquer servo de Cristo. O texto que foi lido, citado no início dessa apostila, nos ajudará a refletir e aprender sobre como Deus marcara e autenticara o ministério de Samuel. Vamos lá. Primeiro ponto, versículo 19, diga comigo: e crescia Samuel. Diga-se comigo: um ministério autenticado pelo crescimento. Só que tem uma pergunta que eu coloquei na apostila. Como obreiros, ou mesmo como simples cristãos, façamos a nós mesmos a seguinte pergunta: nosso ministério, nossa vida espiritual, está desenvolvendo? Estamos buscando progresso ministerial? Estamos crescendo? Estamos progredindo? Olha aqui para mim. Faça para você essa pergunta. Vem cá. Do tempo que eu sou de crente, teve algum progresso na minha vida? Eu mudei alguma coisa? Eu melhorei em algo? Ou eu continuo com as mesmas práticas, costumes, ou com a mesma forma que eu sou? Vocês viram que no penúltimo estudo que a gente deu aqui, eu falei disso. Gente que já tem tantos anos de crente, mas que algumas coisas nunca mudaram porque ele não cresceu, ela não cresceu, eles não desenvolveram. E a Bíblia nos prova que vida cristã é progressiva. Como eu sei os textos de cor e salteado, você não vai abrir a Bíblia, mas já está na apostila, mas em casa você volta a ler. Vamos lá. Quais são as provas de que eu preciso prosseguir ou ter progresso, crescer na vida? A primeira é Oséias 6,3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Diga comigo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha aqui para mim, isso aqui é muito lindo. Conheçamos quem? A Deus. Mas uma vez que a gente conheceu, vamos prosseguir para conhecer mais a Deus. E eu vou dizer um detalhe para você aqui, muito lindo, digno de glória a Deus. Nós nunca vamos esgotar Deus, nunca.
Quem pensa que conhece Deus está enganado. Tá, irmão, Deus não pode ser plenamente conhecido em sua totalidade. Porque Deus é um ser infinito. Ora, irmão, se nem a ciência, nem os estudos conseguiram conhecer o homem na sua totalidade, mas o Deus eterno conhece o homem corpo, alma e espírito, conhece tudo da nossa vida. E o homem, quem é o homem para que o conheça? Você lembra do que Jó disse? Senhor, eu te conheci, era só de ouvir falar. Mas agora depois da prova meus olhos te veem e ainda não conhecia tudo. Tem partes do Todo-Poderoso que a gente não conhece. Por isso que teologia estuda apenas sobre Deus, mas não Deus na sua totalidade. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer. E o instrumento que vai nos apresentar a Deus está aqui, ó. Não se conhece Deus com revista de quadrinho, irmão. Não se conhece Deus com vídeo no YouTube, eles podem até ajudar. Não se conhece Deus com pequenas frases. Ou você se aprofunda na revelação, que é a palavra. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre Deus e sobre o seu caráter. Qualquer coisa que você quiser saber sobre Ele está dentro desse livro. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao. Aí tem também Provérbios 4,18. E essa linguagem poética é linda. Provérbios 4,18 diz assim, ó, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Vai entender isso aqui quem já fez viagens longas, 3.000 quilômetros, como eu já fiz para o Maranhão, de carro. E quando você chega dirigindo ali, por exemplo, eu geralmente saio 2, 3 horas da manhã, ainda está muito escuro. E aí você vai prosseguindo. Quando você chega perto das 5:30, você vai vendo uma luz se levantando lá. 6 horas, o dia começa a ficar assim bem claro. E aí daqui a pouco o sol está bem escaldante, iluminando tudo. Ou seja, o nosso caminhar é como a vereda da aurora, como o caminho da aurora. Que a gente tem que caminhar, caminhar, caminhar até sair das trevas totalmente. Quando falo das trevas deste mundo, até o dia se tornar perfeito e a luz gloriosa. E esse dia perfeito é o dia onde vamos encontrar com o nosso Senhor. Só que o texto diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Então nós estamos aqui para brilhar mais e mais a cada dia. Não o brilho da glória dos homens, não o brilho carnal, mas esse brilho da presença de Deus que está na nossa vida. É tão maravilhoso, irmão. Isso aqui me emociona quando um crente chega no lugar e tem lá um cara das trevas, um homem ruim, e ele olha para o teu rosto e diz assim, rapaz, você é crente, não é? Porque o teu rosto brilha, a tua face é limpa, a gente sente Deus na tua vida. Eu declaro por onde você passar, as pessoas verão Deus na sua vida e na sua face. Recebe com alegria essa palavra. É muito bom as pessoas verem Deus em nós. Mas precisamos crescer, meus irmãos. Precisamos crescer, minhas irmãs. Tem um outro texto aí, Efésios 4,15. Efésios 4,15 diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja bem, tem que crescer em tudo. Crescer na oração, crescer no jejum, crescer na leitura, crescer no congregar, crescer na santidade, crescer na adoração, crescer no cultuar, crescer em tudo, mas através de Cristo. Como é que está o nosso crescimento, irmão? Pelo contrário, deixa eu falar aqui uma palavra exortativa a nós. Parece que em vez de nós darmos passos para frente, nós estamos dando passos para trás. Você quer saber quando você está retrocedendo? Olha aqui para mim. Quando você não está crescendo, é quando você começa a fazer coisas que antes você não fazia. Vou dar um exemplo clássico. Digo clássico porque acontece muito isso. Quando você que antes só abria a boca para falar coisas boas, bonitas, começa a falar palavrão. Teve um desentendimento lá. Isso é retroceder.
é diminuir. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Deus tem para mim e para você, ó, crescer. É tão bom quando a gente pensa assim, rapaz, antes eu não conseguia perdoar, hoje eu já perdoo. Antes eu não conseguia estar num trabalho de oração, hoje eu já estou. Antes eu não conseguia fazer algo pela obra de Deus, hoje eu já, isso é progresso. E tente ter a experiência desse progresso para saber se você está crescendo. Temos mais um texto aí, Filipenses, capítulo 2, versículo 12, que diz: agora, pois, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Diga comigo, desenvolver. Em algumas traduções está a palavra operai. Operar ali quer dizer fazer acontecer. Nossa salvação também é progressiva. Eu sou salvo, mas eu tenho que continuar batalhando pela minha salvação. Porque sou salvo, mas ainda serei plenamente salvo. E aí nós temos 3 exemplos de crescimento. O primeiro é de João Batista, olha aqui para mim. Em Lucas 1,80, olha que coisa linda, olha que coisa linda. Isso aqui é principalmente, preste muita atenção. Eu sei que tem gente aqui que tem chamada de Deus. Ou vai ser esposa de pastor, ou vai ser missionário, ou vai ser pastor, ou vai ser pregador, vai ser cantora, cantor. Preste muita atenção nesse texto de Lucas 1,80 que eu vou citar para você. Porque o texto diz assim, João Batista foi chamado desde o ventre. Mas o texto diz assim, ó. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia que haveria de manifestar-se a Israel. Diga comigo, crescia, fortalecia, viveu nos desertos até o dia. Preste atenção nisso aqui, irmão. A Bíblia é fantástica. João Batista não foi chamado? Não era o profeta precursor do Messias? Não vinha preparar o caminho, só que ele primeiro ficou crescendo. Não só em estatura, mas crescendo espiritualmente. Se preparando, se fortalecendo. Aí eu volto àquela velha conjectura. Ah, eu queria tanto cantar na igreja, você ensaia quantas vezes por semana? Ah, eu queria tanto pregar, quantas vezes você lê a Bíblia? Está doido para pregar, mas não abre a Bíblia para ler. Como é que é isso? Ah, eu queria ter uma oportunidade na escola dominical, o irmão Claudomiro me dá. Você passa quantas horas estudando a lição? Ah, eu queria tanto que o pastor me colocasse no louvor. Você está ensaiando? Quem vai te dar suas oportunidades, meu pastor? É o Deus que está te vendo se preparar todos os dias. Quando eu tomei consciência da minha chamada, 2 coisas eu fazia. Me preparava e não perdia uma oportunidade. Eu me lembro de um evento, jovem ainda, solteiro, já estava namorando com a irmã Carla, e eu fazia parte da liderança de jovens. Aquilo ali marcou minha vida. E na parte da tarde, o outro pastor que foi dirigir o trabalho, muitos jovens, ele antes de dirigir disse assim, olha, vamos dar uma oportunidade para alguns jovens? O primeiro jovem que chegar aqui vai dar uma palavra aqui de 5 minutos. Enquanto os outros estavam pegando a Bíblia, eu já estava lá do lado dele, mas eu corri, já estava ali, pronto, preparado. E foi uma palavra de 5 minutos. Mas a glória de Deus desceu naquele lugar. Naquele dia Deus abriu tantas portas de agenda para mim que você não imagina. Porque eu não perdi, eu estava no ciclo de oração toda a tarde. Esse trabalho tarde da restauração aqui, lá no Maranhão era ciclo de oração. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, cada dia uma igreja fazia. E eu ia para lá, irmã, não ia com essa ápice de oportunidade, mas eu ia. E ali o que as irmãs faziam? As que estavam dirigindo, vamos ouvir o irmão Marcos, trazer uma palavra. E eu ia exercitando. Além de pagar o preço em oração e ficar ali aprendendo os hinos da harpa, clamando a Deus, a hora que eles davam oportunidade. Então não pense, irmão, que eu cheguei aqui porque entrei numa sala de aula e fiquei ali 20 horas, 200 horas estudando. Eu só fui fazer bacharel em teologia depois de anos que já estava pregando a palavra de Deus. Faz pouco mais de 6 anos que eu me formei. Mas já antes disso já fazia a obra de Deus. Por quê? Porque me preparava. Eu via a velinha, isso aqui eu falo para te motivar. Quando eu não queria incomodar os outros com a luz acesa, a vela queimava até o chão. As horas passavam e eu estava ali lendo a Bíblia. Para citar os versículos que eu cito para você hoje, eu não pedi que Deus, assim, Senhor, coloca dentro da minha cabeça para ver se eu aprendo, não. Eu fui ler, eu fui aprender.
Aí tem gente que fica perguntando, mas como? Como é que é? Eu não consigo. Só consegue se você praticar. Se você se dedicar. Tudo tem que ter dedicação, irmãos. E as pessoas querem, mas não se preparem. João Batista está lá, no deserto, mas está se preparando. E a Bíblia diz que ele ficou até o dia que haveria de se manifestar a Israel. E quando chegou, irmão, olha só o impacto do ministério de João Batista. O ministério dele era no deserto. Mas as multidões estavam indo para lá para ouvir a palavra de Deus. Porque era um homem preparado. Não quero aqui fazer crítica a ninguém, até porque assumo diante dos irmãos. Deus tem nos dado a graça de pregar. Mas existem homens muito mais preparados, muito melhores do que eu. Eu tenho consciência disso. No entanto, eu vou dizer uma coisa que gera tristeza em nosso coração. Alguns por não ter mesmo a possibilidade, outros por serem relaxados. Tem tanto pastor aí, irmão, que sobe no púlpito, abre a Bíblia e fica perdido pregando. Aí ele quer a igreja dele cheia. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Por mais simples que você seja, e eu já congreguei com um pastor simples, não tem aquela pregação que a gente podia dizer assim, é uma pregação. Não tem a eloquência de alguns, mas a simplicidade com que ele ensina. Eu já vi ele chegar em igreja, irmão, uma das igrejas que eu congreguei com ele, a igreja não dava ninguém dia de terça. Aquele pouquinho de gente, irmão, ele começou a pregar 1 semana, 2 semanas, não cabia mais de tanta gente na igreja. E ele não tem essa pregação assim. Mas quando a pessoa busca, se prepara, tem objetivo, sabe o que Deus faz? Deus honra. Deus honra. Todo pregador deveria glorificar e exaltar a Deus quando alguém sai do outro lado, sabendo que ele está lá para pregar, para ir ouvir ele. Mas o problema é que a gente tem hoje obreiros e pessoas desleixadas. Em vez de a gente ficar fazendo desculpa, eu não sei pregar, não sei cantar, não tenho isso, não tenho aquilo. Vamos parar das desculpas e vamos fazer a nossa parte. Porque aqui quem capacita não é o muito estudo do homem, é a presença e o poder do Espírito de Deus que faz o homem falar. Você acha que se o Espírito Santo não tivesse na minha vida, eu pregaria para você, eu lembraria? Não, quem está falando na minha boca é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos. É o Espírito de Deus que faz isso, irmãos. E tem mais, a maior prova que é o Espírito Santo é que a palavra sai daqui e entra no teu coração e te alegra e faz você chorar e gera fé e traz as respostas que você quer. O homem que sobe aqui sem preparo e sem Deus, ele não consegue. Você que canta, sempre que for cantar, faça uma oração, se prepare em casa. Senhor, no momento que eu abrir a minha boca, não é só para apresentar uma interpretação boa, mas é para as pessoas receberem resposta. Sentir o teu toque. Eu já vi gente aqui, irmão, que tem um vozeirão, por aí por onde eu, um vozeirão, aí canta, a igreja não sente nadinha, só aquele negócio de... Aí vem uma irmã simples, mas que está ali orando, é serva de Deus, e começa a cantar, e a igreja é inundada pela presença de Deus, porque o Senhor conhece quem é verdadeiro adorador. Então cresça, se fortaleça até a hora que Deus evidenciar o seu ministério. Eu passei 3 meses com a minha esposa fazendo um curso de missiologia. Nós dormíamos 2 da manhã e acordávamos às 5, a Carla grávida. Estudando, eu passei 3 meses sem nunca ter aberto a boca para dizer para os irmãos lá que eu pregava a palavra de Deus. Todo mundo na minha sala, naquele curso, teve oportunidade. Falava, eu ali, ó, só me alimentando e aprendendo. No último dia, já perto da formatura da gente, o professor descobriu que eu pregava. E aí me chamou para dar uma oportunidade, porque eu nunca pedi oportunidade para ninguém. Mas eu estava pronto para a oportunidade. Me preparando em Deus. Eu estou te falando isso para motivar a tua vida e o teu ministério. Esconde-te no teu quarto. Procura um cantinho e abre a tua Bíblia, porque Deus vai te usar. Isso aqui não desce de graça, isso aqui tem um preço. Eu já estou pagando ele há 20 anos e vou continuar pagando, irmãos. Com a graça de Deus. Sabe o que aconteceu? Uma palavra que a gente deu, no outro dia, fizeram uma mudança toda. O que eles fizeram? Disseram, não, você vai ser o orador da nossa turma. Mas eu passei 3 meses caladinho.
E eu ia ficar até o final, sem dizer nada para eles. E o pior, porque quando a gente envolve-se no ministério, é pregador, uma das coisas que sustenta pregador, irmão, é o púlpito. Ele tem a oportunidade para pregar. E aí, nessa classe, nessa turma, a maioria dos alunos, no domingo, no final de semana, eram selecionados para pregar nas igrejas. E a gente, eu e a Carla, a gente ia só para ficar ali sentadinho, ouvindo. Outra coisa que eu sempre fiz na minha vida, sendo pastor ou não, eu sento para ouvir meu dirigente pregar. Eu tinha uns 4 pregadores na igreja. E eles só iam para o culto o dia que ia pregar. Que nem tem cantor, que só vai para o culto no dia que vem cantar. Só vem para o trabalho se tiver oportunidade. E aí, quando eu cheguei, com o título de pregador, congregava a quinta, de manhã na escola dominical, terça-feira no culto de ensino, no trabalho de oração, e estava lá direto. E aí os irmãos chegaram ao ponto de vir me perguntar, mas vem cá. Até onde eu sei, os pregadores que tem por aqui só congregam no dia que vai pregar. Eu digo, minha irmã, eu não sou só pregador, eu sou crente, eu vou para o céu. E quem não senta para ouvir, não tem moral para levantar para falar. Quem não senta para aprender, esses dias eu vi o meu pastor presidente falar. Eu vi ele dizer para mim, vou te dizer o que foi que me chamou a atenção na tua vida. Ele disse para mim, o que, meu pastor? Porque eu já te vi chorando ouvindo mensagem de outros companheiros. Isso é muito raro. Aqui tem um companheiro pregando, os outros estão criticando. Eu já te vi chorando. Por quê, irmão? Porque eu também me alimento da palavra de Deus. Porque eu também sou servo, eu também sou ovelha. Soberba não convida com servo chamado por Deus. Quem quer crescer para chegar aqui, tem que aprender a sentar aí também. Então continue se preparando, não perca as tuas esperanças não. Prepara a tua alma, um dia Deus vai te honrar. Eu sempre lembro disso, irmãos. Quando eu tive consciência da minha chamada, eu não ia falar isso aqui, mas Deus está querendo falar. Eu cheguei na igreja dizendo para os irmãos, você é músico, você é músico, você é músico. Tive consciência da minha chamada, sabe o que aconteceu? Eu estou lá num dia de domingo e meu pastor botou um adolescente para pregar, meu dirigente, e esse adolescente pregou, e eu olhei aquilo e eu disse assim, Jesus, eu gostei desse negócio aí, ó. Dá para mim também? Aí fui para casa, comecei a ler Bíblia. Não tinha dia de domingo que eu ia tomar banho e aquela coisa queimando no meu coração, sabe? Você sentia aquela unção, que se tivesse uma oportunidade, você ia lá e cheio de Deus, aí eu sentava bem na frente. Você acha que eu ficava lá atrás? Nada. Eu pegava uma cadeira e ficava, era bem assim, ó. Ainda fazia isso aqui, ó. Presta bem atenção. Você quer ver quando alguém quer pregar, olha para a mão dele. Eu fazia assim, ó. Bem em cima mesmo, para ele me ver. Meu irmão, dava 7h30, dava 8 horas, dava 8h30, ele não me dava oportunidade, eu ficava zangado. Mas eu saía, o bico já é grande, né? Eu saía mais bicudo ainda. Esse dirigente está desviado. Eu estava preparado, ele não me deu oportunidade. Eu não vou mais me preparar também, não. E aí quando eu pensava assim, o Espírito Santo dizia, continua te preparando. Um dia você vai precisar, continua te preparando. Aí eu voltava para casa e ia ler Bíblia. Continua te preparando que você vai precisar. E eu ficava ali mesmo com as pernas tremendo, querendo oportunidade. Na hora que ele dizia, vamos ouvir, que eu vi a letra M na boca dele, eu já estava aqui no púlpito. Pense. E fui recebendo as oportunidades. Fui abraçando. Então, meu irmão, continue. Vá desenvolvendo sua vida. Você tem certeza que quer fazer a obra de Deus? Você tem um desejo no coração? Ah, pastor, eu estou preocupado com isso, com aquilo. Eu também me preocupo, mas escute bem. Enquanto isso e aquilo não é resolvido, mergulha na presença dEle. Mergulha na palavra dEle. E Ele vai cuidar disso e daquilo. E vai fazer a obra. Ele vai usar você.
Vamos encerrar esse primeiro ponto com Filipenses. Abra sua Bíblia, Filipenses 3, de 12 a 14. Filipenses capítulo 3. Por favor, abra sua Bíblia, que esse aqui é outro texto fantástico. Estamos falando sobre crescimento. Estamos falando sobre o quê? Crescimento. Veja bem, Filipenses 3, a partir do versículo 12. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito. Mas ele faz o quê? Prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso ou conquistado por Cristo Jesus. Olha aqui para mim, nós vamos devagar aqui. Esse versículo 12 já começa com uma pancada assim, mas é daquelas pancadas gostosas. Pá! Para você ficar maravilhado com isso aqui, você precisa lembrar de uma coisa. Diga-se comigo, quem era o apóstolo Paulo? Uma pergunta, vamos lá, irmãos. Eu não vou detalhar quem era Paulo, mas veja bem. Depois de Jesus Cristo, não existe outro nome de alguém que é mencionado nas Escrituras e na história como é mencionado o nome de Paulo. Ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Esse Paulo era um homem tão poderoso em Deus que ele dizia, olha, eu falo em línguas muito mais do que vocês. Paulo tinha tanta graça de Deus que os lenços e aventais pessoais dele curavam os enfermos. O Eutico caiu da janela, Paulo tinha tanta graça que ele abraçou o Eutico ressuscitou. Esse Paulo foi diante de reis, de autoridades, enfrentou naufrágios e não morreu. Esse homem extraordinário, que se estivesse hoje aqui pregando, a gente diria assim, Paulo é o homem perfeito. Sabe o que ele diz aqui? Eu não alcancei a perfeição. Diferente de uns crentes. Se Paulo, irmão, está dizendo, eu fico pensando como é que a igreja de Filipos leu isso aqui. Como é que é, irmão Paulo? O senhor ainda está crescendo. Estou crescendo. Não, eu ainda estou aprendendo. Não, irmão Paulo, o senhor já sabe tudo. Quem foi que disse para vocês que eu sei tudo? Não, irmão Paulo, o senhor já é um homem grande. Quem disse para vocês? Eu ainda não alcancei a perfeição. Eu ainda não conquistei. Isso aqui é uma linguagem atlética, irmãos. Paulo está se comparando a um corredor que ainda não chegou na linha de chegada. Não chegou no final da trajetória, ainda está correndo para chegar e pelejando e se esforçando. Não sou perfeito, porém, eu prossigo. Aleluia. Ou seja, eu continuo crescendo para conquistar aquilo pelo que também fui conquistado. Vem cá, você já se perguntou por que Jesus te conquistou? Porque tem alguém que pensa por aí que Jesus conquistou ele para dar carro para ele, para dar casa, para dar dinheiro. Jesus não te conquistou para te dar essas coisas. Jesus te conquistou para te dar o que você não podia comprar, não podia receber, que é a eternidade, que é o céu, que é a salvação. Foi para isso que você foi salvo. E você está correndo agora para alcançar a sua salvação. A única coisa pela qual o crente tem que brigar, no bom sentido da palavra, é para ir para o céu. As outras coisas é detalhe. As outras coisas é ele que acrescenta. Tudo isso vai ficar aqui, irmão. Mas o que está aqui dentro vai subir com você para a eternidade. E em si falando de eternidade, esse é um tempo, irmão Daniel, que a gente tem que estar com a nossa mente presa nisso. Gente, escute o que eu vou dizer para vocês. Eu não quero ser pessimista nem profeta do caos. Que garantias nós teremos além de ser salvos? Nossa garantia não está em política, não está em presidente, em quem vai ser eleito, quem vai governar os Estados Unidos. Nossa garantia está no homem de Nazaré, Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e está vivo. Ele é a nossa segurança. Que Deus o livre, mas imagine se você não tivesse Jesus, que esperança você teria? Se você não tivesse Jesus, já estaria morto. Se não tivesse Jesus, já estaria no inferno.
Se não tivesse Jesus, já seria um drogado novamente, uma prostituta, um homem da vida. Por causa de Jesus, você tem esperança renovada todos os dias. Você tem força para caminhar. Você diz, a luta veio, eu estou triste, estou desanimado, mas não desisto, porque Jesus é a âncora da minha alma e eu vou firme com Ele. Ah, se não tivéssemos o Mashiach, se não tivéssemos a Ele, e quem tem Ele, pode caminhar seguro. Prossiga para conquistar a sua salvação. Versículo 13, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. Isso é para quem quer crescer. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para aquelas que adiante de mim estão. Olhe para cá, porque eu fecho a Bíblia e termino. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu não sou perfeito, não alcancei, estou prosseguindo, mas para prosseguir, como eu sei que não é fácil, primeira coisa, eu não julgo que haja alcançado, ou seja, eu faço uma autoanálise da minha vida, olha para cá, eu faço um auto-julgamento, e quando eu faço julgamento, eu percebo que eu ainda não alcancei. Você tem feito autoanálise da sua vida? Eu vou dizer uma coisa aqui dolorida, mas é nosso, é a gente que faz isso. Nós somos tremendamente expertos para julgar a vida dos outros, mas não conseguimos julgar a nossa. A gente consegue definir a vida do próximo, mas a nossa, isso está em nós. Agora, quando a gente para fazer uma autoanálise, sabe o que a gente diz? Rapaz, eu falei de fulano, mas às vezes eu sou até pior do que ele. Eu falei daquela irmã que não congrega, mas eu estou só conjecturando. Falei daquela irmã que não congrega, mas eu falto é muito culto. Eu falo daquele irmão que não ora e eu que não consigo orar. Autoanálise. Aí quando você faz uma autoanálise, você vai ver que tem coisas que vão tentar te prender no passado. E aqui Jesus vai te pegar agora. Quando Paulo diz, eu me esqueço das coisas que para trás ficaram, olha aqui para mim, sabe qual é a imagem? De um homem com uma corda amarrada na perna e a outra amarrada numa pedra pesada. Algo tentando lhe impedir de caminhar e ele se arrastando, mas ele vai lá e faz assim, ó, para continuar caminhando. Ele está dizendo, eu corto o que me prende. Eu corto o passado, irmão. O diabo gosta de usar a gente para conjugar a nossa vida no passado. Esse aí caiu, essa aí errou, essa aí fez assim, esse aí fez isso, esse aí era assim. Você lembra de Ananias? Eu vou te dizer que Ananias era um crente que eu vou te contar, meu irmão. Capítulo 9 de Atos, olha para cá que eu termino com isso aqui. Isso aqui, você leu mais, guarda essas coisas. Isso aqui é fantástico, isso é para crente que tem intimidade. O Ananias está em casa tirando o seu período de oração. Enquanto ele está orando, Jeová está tratando com Saulo lá na estrada de Damasco. Pá, 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 pá. Jeová está batendo no Saulo. O Saulo cai do cavalo, se transforma no Paulo, fica cego. Aí o Ananias está orando e Jeová desce. Olha a conversa dos dois. Ananias, como é que está, Ananias? Estou bem, senhor. O que o senhor está precisando de mim? Estamos aqui. Preste atenção no Deus que você serve. Ananias, vai até a rua chamada direita. Procura na casa de Judas. Lá dentro tem um homem chamado Saulo e ele está orando. O Deus que você serve sabe o endereço de casa, sabe o nome da rua, sabe o dono da casa, sabe quem está dentro da casa e sabe o que está fazendo. Irmão, eu fico impactado quando eu leio aquilo. Deus dá o endereço, o nome do dono da casa, quem está dentro da casa e o que estão fazendo dentro da casa. Não, se isso é lindo... Mais lindo ainda e difícil de compreender é Ananias olhando. Olha quem tem intimidade. Olha quem tem intimidade. Senhor, o senhor tem certeza? É isso que Ananias está dizendo. O senhor tem certeza? Por quê, meu filho? É porque eu tenho ouvido falar aí que esse homem aí anda perseguindo, matando crente. Eu ouvi falar esse negócio aí. O senhor tem certeza que é lá? Aí Deus, com toda a paciência, porque Deus podia ter brigado com ele, né? Rapaz, eu não estou te mandando? Vai logo, rapaz. Quem está falando contigo é Deus, rapaz. Para com conversa. Aí Deus faz o que? Diz assim, sabe o que Deus diz? Deus não briga não, irmão Claudemir. Deus diz assim, ó. Meu filho, vai lá. Esse negócio aí que ele fez, que ele aconteceu, foi no passado. Agora, ele é um vaso escolhido para mim.
O que te contaram dele não tem mais valor. Agora o que eu estou falando, ele foi, mas agora ele é profeta, ela é profetisa, ele é cantor, ela é cantora, ele é homem de Deus, ela é mulher de Deus. Ramanda caia, churimianda ramas. Imagine você que saiu da bebedeira, das drogas, da vida de farra, aí algum está conversando lá no canto com outra pessoa, diz aí, ó, diz que agora está indo para a igreja, que agora é crente, mas ele fazia isso, só sabe conjugar o verbo no passado, porque no presente vai dizer, agora é homem de Deus, é mulher de Deus, é servo de Deus, é abençoado, é abençoada. Ô Ananias, meu filho, vai lá, porque agora ele é um vaso escolhido para mim, e ainda vai pregar a minha palavra, e eu lhe mostrarei. Aí Ananias levanta e vai correndo. Aí quando Ananias chega lá, Saulo está cego, 3 dias sem comer, orando. Olha como Ananias entra na casa. Saulo, irmão, já chega chamando ele de irmão. Antes o Ananias dizia assim, Senhor, ele é perseguidor, é assassino, é matador, é religioso. Não, meu filho, mudou, vai lá que agora é teu irmão. É teu irmão, é teu irmão, é teu irmão, é teu irmão. Cadê o teu irmão? Cadê o teu irmão? Levanta, por favor, fica de pé comigo em nome de Jesus. Tem muita graça de Deus aqui essa noite. Tem muita presença de Deus aqui essa noite. Estou com vontade de pular, irmão. Com vontade de fazer que nem um terra, correr aqui no meio da igreja, porque esse Deus é maravilhoso. O Espírito está colocando uma frase na minha boca, receba. Deus vai te usar. Deus vai te preparar. Deus vai te capacitar. Você não vai ficar preso em 4 paredes, não. Deus vai te levar por esse mundo para pregar o evangelho aonde você passar. Deus vai te usar no teu trabalho. Deus vai te usar na tua vizinhança. Deus vai te usar no teu emprego, na tua faculdade. Deus vai usar as crianças dessa igreja. Pai, nós te adoramos e te louvamos. Obrigado pelo ensino da tua palavra. A ti a honra, a glória e o louvor para sempre. Capacita esta igreja, Senhor. Capacita esses crentes, Pai. Sustenta esse povo que te ama e ama a tua palavra. Obrigado pelos momentos maravilhosos na tua presença. Usa pregadores, pregadoras, mulheres de oração, homens de oração. Usa na ação social, usa no evangelismo, usa na visita. Usa como tu queres, dando recurso aos teus filhos. Capacita os teus servos e servas. Em nome de Jesus. Amém. Assente-se.